Vamos agora falar do mercado de conforto, que o Gerson tanto gosta e comentou aqui. Literalmente, ele adora. No mercado de conforto, a Purcon, há alguns anos, ela lançou o poliol de origem vegetal. E agora vem desenvolvendo também o poliol biocircular, feito de óleo de pós-consumo, como esse da construção civil. Mas não só isso, ela tem um projeto que a gente considera disruptivo, que envolve vários atores da cadeia, envolve entidades, envolve a indústria colchoeira, envolve cooperativa e envolve catadores. Como no frescobol, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum lado perca, inclusive os catadores, criando uma nova profissão, quem sabe, para eles, e uma remuneração justa. Quero chamar o Dauro Butti, da Ortobon e também da Bicol, e Vinícius Ramos da Silva, da Gazin. Muito bom. Eu acho que esse painel ele trata de um produto que a Purcon cativa com muito carinho e cuidado, que é o Adipur Bacti. É um bioproduto saneante com ação bactericida e fungicida, desenvolvido no escopo de um projeto que já existia, foi financiado pela FINEP e criado para possibilitar a descontaminação segura de espumas de colchões e sofás pós-consumo. Acho que para quem não é da área, o setor enfrenta há anos esse desafio. Esses resíduos são complexos, espumas contaminadas chegam às cooperativas sem possibilidade de reaproveitamento sanitário, né? Isso impede a reciclagem e trava o processo num momento importante. Eu acho que esse Adipur Bacti ele vem justamente para resolver esse gargalo. Na primeira fase do projeto que está em andamento, teve aí a formulação do bactericida, a validação do processo de desmontagem do colchão e os testes de efetividade. A segunda fase, que tem a ver com a questão das cooperativas, empodera essas cooperativas, permitindo que elas deixem de ser apenas pontos de triagem e passem a atuar como unidades produtivas. Tem já investimentos na compra ou aquisição de máquinas para que isso aconteça nos próximos tempos. A minha primeira pergunta vai para o Dauro. Dauro, uma solução como a Adipur Bacti contribui efetivamente para melhorar os impactos sociais e tornar a cadeira circular de colchões mais completa? Boa tarde a todos, com toda certeza. O Ricardo, também gostaria de parabenizar os nossos amigos anteriores aqui, que foi muito legal conhecer até a história da construção civil. Que bom. Né? Quando falou do SEDAI, me deu até vontade de voltar quando eu tinha 16 anos e cursei o Mário Amato. Não vou falar quando. Mas, da época do Mário Amato? Da época do Mário Amato. Acho que era Pedro Marola o diretor. Só vou dar a dica, o diretor era o Pedro Marola. E avisar aqui também que nós temos uma pessoa muito importante que trabalha a circularidade dentro do mercado de colchão de conforto, que é a Adriana, nossa diretora executiva da Bicol. Ô, Adriana. Então, ela está à frente aí, ela está tá na vanguarda, né, Adriana, dos trabalhos. Para todo mundo te ver. Uma salva de palmas para a Adriana. Ela está na vanguarda dos trabalhos e eu falo a importância desse trabalho da Purcon para esse produto, porque nós sofremos com isso, né, Adriana? Nós estamos em busca dessa circularidade no mercado do conforto do colchão e nós sofremos com isso. E eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de trabalhar com uma empresa na parte de buscar fazer um trabalho de economia circular para colchão. E nós fizemos esse trabalho na região ali de Hortolândia. E esse processo parou justamente em desenvolver um produto para que desse condição de uso para aqueles flocos que eram provenientes de colchões e provenientes de sofás, que eram deixados em pontos de coleta, e também em lixões.
E nós começamos esse trabalho, vimos que tinha oportunidade, mas barramos na questão da parte de saúde disso, da reutilização disso. O quanto isso também tem muitas barreiras, né, para o pós-consumo, para a pessoa chegar e utilizar este material. Então, esse foi um grande desafio para nós há 2 anos atrás. É uma empresa que sempre está nos ajudando no mercado. Então, realmente, isso daqui, há 2 anos atrás, seria excelente. Então, é tema de suma importância para o que a gente está trabalhando. Eu vou emendar uma segunda pergunta. Porque, assim, a gente fala de novas soluções tecnológicas, elas são boas, todas já testadas e que podem trazer resultados importantes. Já falamos de custo aqui, custo também depende de escala, né? Se não escalarmos, elas ficam soluções de laboratório. Eu queria que você, que tem muita experiência no setor, nos dissesse quais são os possíveis entraves e como superar esses entraves de curto prazo para que a gente realmente tenha uma solução como essa implantada de modo amplo na indústria de colchões do Brasil. Em primeiro lugar, é a cultura, né? Então, esse é um trabalho forte que a Adriana tem até puxado o tema dentro da Bicol. Então, esse é o maior entrave que nós temos, a cultura e a resistência para o novo. Então, quando a gente fala da Purcon nessa questão também, a gente lembra de tudo que a Purcon trouxe, né? Então, só para buscar um pouco deste tema, que eu anotei algumas coisas que você falou, e aquele vídeo que passou da Purcon é assim, é colocar o que a Purcon colocou. A Purcon colocou coragem, colocou inovação, colocou pioneirismo. E quando você colocou que a Purcon é uma empresa que presta serviço, né, com prestação de serviço, como uma empresa que traz soluções, então a gente tem bastante entrave na questão assim, de os tradicionais entenderem que a inovação é necessária, de quebrar esta barreira. Eu acho que a principal barreira é isso, e ajudar as cooperativas, né? Então, tem muita questão assim que as pessoas, como estão muito tempo no mercado, muito tempo no segmento, acham isso não é possível, isso não vai dar. Elas sempre pensam no efeito colateral, mas não pensam no benefício que isso trará. Então, a mudança de cultura, mudar o drive, mudar o mindset, trazer as soluções é o grande problema. Quando você fala de valor, é aquela questão de gerar valor. O custo é alto, mas a gente tem que ter geração de valor. E quando você faz a cadeia entender que aquilo tem um valor, que aquilo é importante, eu acho que o custo fica pela segunda opção, né? Porque isso é um problema para todo mundo. E nós temos aí os exemplos da Europa, como vocês citaram, das leis, né, que vão chegar no Brasil. E aquela questão de adaptação. Quem melhor se adaptar ou já estiver adaptado é o que vai ter maior sucesso, né? Muito bom. Eu vou voltar daqui a pouco para a gente trabalhar um pouquinho melhor essa resposta, porque eu acho que tem aí desafios importantes e tem também já soluções importantes para quebrar a resistência à inovação. Eu queria passar por um segundo assunto que tem a ver com o Vinícius aqui da Gazin, que é um segundo tema, na verdade, que tem a ver com os polióis de fonte renovável da Purcon, aplicados ao segmento de conforto. Hoje a Purcon já fornece para empresas como Gazin, tem sistemas aprovados pela Ortobon, produzidos a partir da biomassa aí, de óleo de soja, né? Do insumo natural do óleo de soja. Esses polióis renováveis reduzem a dependência de insumos fósseis, isso não há a menor dúvida. O próximo passo agora é repetir, nesse setor, a mesma abordagem que já foi bem sucedida no setor do rígido, né? Que é desenvolver polióis flexíveis feitos a partir de óleos de pós-consumo, criando um poliol verdadeiramente biocircular, que também já é uma realidade na construção civil e no automotivo. Eu pergunto a você, qual o potencial desses polióis flexíveis para descarbonizar a indústria de colchões? Perfeito. E se você tem números, porque eu fui pesquisar, eu não encontrei números específicos desse setor. Perfeito. Muito boa tarde a todos.
É um prazer estar aqui falando de um tema tão abrangente e tão importante, né? Como sustentabilidade, como ESG, e ter a oportunidade de representar a Gazin, que assim como a Purcon, como foi apresentado nos vídeos, é uma empresa que nasceu com essa característica e essa pegada sustentável, mesmo sem saber o que isso quer dizer no sentido da palavra. Porém, na prática, nós temos inúmeras práticas, e essa é uma delas. Boa pergunta, Ricardo. E realmente a gente precisa encontrar alguma alternativa, como o Gerson deu uma aula aqui para a gente, falando o quimiquês, né? Eu também não sou químico, eu sou formado como engenheiro civil e trabalho na área de compras, porém a aula que ele expôs é uma preocupação para o futuro, esses materiais oriundos de materiais fósseis, né? Então, nós precisamos encontrar algumas alternativas, não só pensando no agora, mas pensando nos próximos anos aí também. Então, é uma alternativa que ela tem que crescer, porque nós não temos outro caminho, né? Então, precisa encontrar uma solução sustentável e circular para o poliol. Especificamente, esse ano, falando do poliol para a parte de conforto, é um tema bem fácil, né, Dauro? Então, esse ano foi um ano bastante atípico, aconteceu algumas volatilidades e mostram que, de fato, a gente não pode ter uma dependência de um material que venha através de fontes de materiais fósseis, né? Então, é muito importante... porque eles vão ficar mais caros também, né? Exatamente. Vai caindo a disponibilidade, vai ficando mais caro. Ficando mais caro. Lei da economia eu estudei, só para deixar claro. E esse ponto de ficar mais caro, Ricardo, para o mercado cochoeiro, é muito sensível quando se fala de preço e ficar mais caro. Claro. Porque nós falamos, eu costumo dizer para alguns players aí que eu converso durante o dia a dia, que todo mundo nesse mercado se diz como sustentável, gosta do apelo sustentável, desde que não custe nem R$1 a mais por isso. E o mercado de colchão sofre porque o cliente, lá na decisão, na hora de comprar o colchão, ele deixa de comprar um colchão por R$100 a mais. Ele fala, talvez eu espero, eu fico mais um tempo com o colchão que eu tenho em casa, e isso passa a ser uma preocupação. Então, quando se fala de produtos, como você disse, os fósseis, os preços estão se elevando, ou voláteis mesmo, que em algum momento eles abaixam, não dão nenhuma convicção para a gente tomar a decisão no melhor momento, né? E então precisamos de alguma alternativa para conseguir blindar custo e o que é mais importante, que é ter uma alternativa sustentável também, que é o que vai fazer o negócio acontecer. Você falou de números aí, para se ter uma ideia como é a necessidade do mercado cochoeiro de encontrar uma alternativa. No ano passado, se eu não me engano, o número são 22 milhões de colchões que foram produzidos no mercado. Isso em 2024. 22 milhões de colchões. Pegando uma medida padrão de casal convencional com 20 centímetros de altura, isso dá 10 milhões de metros cúbicos de colchões que foram produzidos, isso em 2024. Então, é uma preocupação, sim, manter esse mercado saudável, porque é um mercado que sempre vai tendo demanda. Nossos companheiros da construção civil trouxeram aí, se a construção civil está crescendo, estão construindo casas, vão ter quartos e vão precisar de colchões, aí entra eu e o Dauro para preencher esses quartos, né? Enquanto empresas que fabricam colchões. Então, é algo que precisa de alguma solução, sim, para os polióis, e precisa de uma solução também pensando na destinação desses produtos posteriormente. Eu acho que talvez a única vantagem do colchão como resíduo em relação a outros produtos é que a vida útil do colchão é maior, né? Me parece. Estaria o quê? 5 anos? 10 anos? 5 a 7 anos, né? Então, teoricamente, um colchão, ele vai, depois de comprado, só 7 anos depois ele vai virar um resíduo. De qualquer maneira, os colchões já comprados, que obviamente nunca pensaram em tecnologias mais limpas, estão aí, estão espalhados nos lixões, nas esquinas, alguns virando também canoas para crianças, né? Barquinhos em rios para as crianças, elas se equilibram. Está aí, está na natureza de um modo que todos nós percebemos. Quando eu falei em números, acho que essa é uma questão que eu queria propor aos dois, a análise, porque ela é importante. Me parece que num mercado em que R$100 a mais no custo final pode gerar uma mudança de interesse do consumidor, como investir?
Eu sei que não é uma pergunta de resposta fácil, é óbvio. Se fosse, a gente teria mais do que 2 empresas, ou 3, ou 4 discutindo, né? A gente teria mais do que 2 ou 3 empresas trabalhando com isso já num certo nível de excelência. Mas me parece que se a gente não conseguir convencer, e aí vem a coragem, vem a liderança, vem o olhar para o futuro, que este custo pode ser pago num ROI de 4, 5 anos, e se isso não entrar como um valor para as companhias já, entendendo os seus impactos socioambientais para a humanidade, eu acho que a gente não vai conseguir sair do lugar. Enquanto o raciocínio estiver preso aos R$100, né? Mas eu sempre me pergunto, na linha do quem se importa com isso, é que o assunto me parece a questão de preço e valor, né? O preço é 100, mas isso que a gente está falando vale muito mais. Como é que a gente desperta esse sentimento de valor? Ter planos de impacto econômico me parece ser os primeiros movimentos necessários para você convencer líderes a superar esse raciocínio do curtíssimo prazo, o raciocínio da zona de conforto, né? De por que eu vou mexer nisso? Está dando certo assim? Vou mexer na minha estrutura? Eu sei que é difícil, não é só para esta discussão. Qualquer discussão que envolva inovação é complexa. Mas como é que vocês veem isso? Quer dizer, vocês devem já ter pensado em caminhos e alternativas. Como é que vocês estão vendo a possibilidade deste assunto evoluir, da gente não voltar aqui no próximo encontro da Purcom e continuarmos com 2 empresas representantes, o mercado ainda receoso, a crise, né? A crise do gás na Rússia, tudo acaba impactando. A crise geopolítica, a onda anti-woke do Trump. Quando que a gente vai sentar, parar, fazer cálculos efetivos que consigam convencer lideranças a realmente investirem pensando nas próximas gerações? Ricardo, vou falar dessa parte na questão da indústria, né? Quando que você começa a gerar valor? Quando mexe no bolso. Então, por exemplo, aí, Adriano, me ajuda se eu falar alguma coisa errada, né? Nós temos aí cadastrados no Inmetro, em termos de empresa de colchões, cerca de 334, é isso? E nós temos de quinais cadastrados na Receita Federal, em torno de 1.000. Ó, que aprendi, hein, Adriano? Então, assim, são registros de empresas que podem fabricar, né, liberado para fabricação, mas nós temos no Inmetro 334, ou seja, aquelas empresas que fazem tudo correto, ou espera-se que fazem corretamente. E o que acontece? Quando você pensa nisso, você pensa o quê? O colchão virou uma commodity. E aí você começa a entrar no mercado em que discutir preço não te paga o seu custo, não te paga as suas despesas. E aí é onde você começa a buscar diferenciação. E para trazer diferenciação, você tem que buscar parceiros que também trabalham com diferenciação, que também tragam soluções. Então, isso é o fator importante. E a empresa, o empreendedor, ele tem uma função básica, né? Tem muitos empreendedores aqui, tem funcionários, mas é gerar riqueza, gerar lucro. E o gerar emprego faz parte da geração de lucro, né? Então, quando se mexe no bolso, quando se mexe na receita do que está vindo, quando aquilo começa a diminuir, você começa a buscar alternativas do que você pode fazer a diferenciação. Lógico que cultura, educação, investimento, tudo é importante, mas o próprio mercado, o próprio consumidor vai dando a tendência da sua movimentação. O próprio perfil de compra também vai te dando a tendência. Então, hoje nós temos jovens, né, entrando no mercado aí de compras, que eles são muito mais sustentáveis, buscam muito mais informações para efetuar uma compra. Então, isso faz com que o mercado comece a gerar valor, você comece a buscar parceiros que te façam diferenciar. Vocês estão divulgando o atributo socioambiental? Na hora de vender para esse consumidor, aparece em algum momento que há um colchão que usa polióis de fonte renovável? Ainda não, né? Então, esse também é um primeiro passo.
Talvez outros setores tenham feito isso no Brasil. Assumir um pouco a responsabilidade de educar o consumidor. O consumidor pode até escolher, e ele tem esse direito, se ele não valorizar isso daqui, ele pode escolher pagar R$100 a menos. É um direito dele. Mas eu acho que o processo de educação é importante. Diga. Ô, Ricardo, só nesse ponto, eu sempre coloco isso lá com a Adriana, porque, assim, para quem não conhece a Adriana é nossa diretora executiva da Bicol. Vocês não fazem ideia o que é suportar aí mais ou menos 40 associados com perfis diferentes e ter que lidar com uma cadeia de 334 cadastrados em Inmetro que querem solução. Mas nós somos a única associação, isso foi um trabalho dela junto com alguns presidentes, né, anteriores e com alguns outros diretores, que temos uma política de ASG formada, implantada, distribuída para os fabricantes. Ótimo. Então, aí a Adriana tem feito reuniões com outras entidades, por exemplo, a Biplast, que foi uma reunião outro dia, que querem copiar este modelo. Então, a Bicol tem essa parte também de suportar para mudar a cultura, mudar a mentalidade, dar um drive diferente. É uma outra, antes de passar a palavra para você, uma outra alternativa pode ser observar o benchmarking global, né? Tem mercados que estão mais avançados, os americanos, por exemplo, né? Então, entender como é que eles começaram isso, porque também nós estamos falando de um mercado altamente sofisticado, né? Um mercado de primeiro mundo, de país desenvolvido, que também tem preocupação com custos, né? Então, como é que eles equacionaram? Eu acho que quanto mais a gente consegue comprovação econômica, com argumentos econômicos do investimento, mais é possível mudar, é possível inovar, é possível entender que há caminho, sim, inclusive para fazer um processo de transição que não precisa ser de hoje para amanhã, mas ele precisa existir, ele precisa estar sinalizado. Concorda comigo, Vinícius? Perfeito, perfeito, concordo sim, Ricardo, e corroborando com tudo que o Dauro trouxe também, realmente precisa existir uma mudança que é cultural dentro desse mercado. E tem que partir de nós, fabricantes, através de algumas provocações como essas que estão sendo feitas pela Purcon, que eu fico no pé do Adailton, que é quem nos atende diretamente lá, sempre a trazer alguma coisa diferente, alguma solução, algo que nos ajude a ter um argumento de venda diferenciado para levar valor para o cliente na ponta, né? Porque em alguns momentos o cliente não é especialista em colchão, então ele não sabe qual que é a diferença da densidade A para B, qual que é a diferença de usar um poliol de fonte renovável ou não dentro do nosso produto. Especialistas somos nós. E nós temos que divulgar isso de uma forma para instigar esse cliente a valorizar. Hoje é um mercado difícil, como o Dauro trouxe, existem 1.000 quinais, 1.000 CNPJs com esse KINAI ativo e apenas 300 e alguma coisa que estão aptos para fornecer, mas onde existem desafios, existem muitas oportunidades. Então, acho que o caminho é olhar para essas oportunidades. Claro, tudo quando se pensa no Brasil, que é um país continental, passa a ser difícil se eu olhar para o todo, mas eu tenho que diminuir, eu tenho que trazer para um espaço menor. E existem muitas possibilidades, sim, para nos ajudar a potencializar esse tipo de argumentação para os nossos clientes na ponta. Então, passa por nós, fabricantes, mostrar para eles o valor que tem, a diferença de um produto sustentável versus um produto que não tem essa característica. Bom, eu queria parabenizar a Ortobon e a Gazin pela trajetória até aqui e realmente desejar para a Bicol que ela consiga empoderar essa conversa, que ela consiga atrair cada vez mais, quem sabe atrair até entre esses 800, tantos que estão fora do mercado, eu diria, estão mais informais ou estão com menos preocupações em relação ao produto, que eles também comecem a se preocupar. Porque, assim, tem um dado que pode ser muito importante para o convencimento, tá? Não vou dizer que ele vai ser 100% eficaz. Não existe isso. Mas se a gente está começando a ter no Brasil novas normas que vão exigir que as empresas reportem
seus riscos relacionados a clima, uma questão importante é que há um risco muito claro para quem depende de combustível fóssil, né? Como é que vai ficar se a gente tiver uma crise de petróleo, como já teve em outros tempos, né? Ou como é que a gente vai ficar se realmente o mundo conseguir superar hoje o lobby dos árabes e aumentar significativamente a quantidade de energia renovável e a disponibilidade de petróleo perder o valor econômico e deixar progressivamente de ser interessante? Isso é um risco para a indústria de vocês. Por isso que eu insisto, todas as soluções da Purcon que estão sendo discutidas aqui, elas têm uma finalidade importante, que é contribuir para uma economia de baixo carbono. Mas a gente não está pensando só na humanidade. A gente está pensando também na prosperidade das empresas que dependem disso. Então, só para fechar, eu queria uma opinião muito rápida sobre o tema inovação, para os dois também. O que a gente poderia, para acelerar esse processo de convencimento, uma ou duas medidas de curto prazo que a Bicol, por exemplo, poderia capitanear, já que é uma organização que tem um respeito, né, dos seus associados e é uma voz, uma porta-voz representativa dos interesses do setor. Uma ou duas medidas que vocês enxergam no curto espaço de tempo para que soluções como essas que a gente está discutindo aqui ganhassem a escala necessária. Da Bicol, vou deixar para a Adriana, que ela é muito mais inteligente, conhece muito mais e sabe se expressar muito melhor que eu. O Dauro, acho que ele se formou no Rio Branco, né? Ele é bem diplomático, né? Conhece demais. Eu aprendo muito com ela. Quebrando o protocolo. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, pela oportunidade, não vou falar. O que a indústria pode fazer? Inclusive, nós estamos... Desculpa por ficar de costas, mas não tem outro jeito. Por favor. Não, eu fica à vontade. Obrigada, Dauro. Primeiro, Vini, Dauro, Pepe, parabéns, viu? Porque eu estou orgulhosa de ouvir vocês falando tão bem do setor, com tanta propriedade, e você também, Ricardo, por levantar essa bola, essa questão de valorização do setor colchoeiro e do colchão como um bem de conforto e não um móvel. A gente precisa sair desse lugar de que o colchão é mais um produto e ele tem que vender como commodity. A gente precisa, na comunicação, explicar para o consumidor essa diferença para que os R$100 que foi falado aqui não façam sentido. Então, por que ainda existe espaço para essas 700 empresas que estão na informalidade? Será que hoje, na associação, nós estamos fazendo essa análise do consumidor, o que ele busca e o que o vendedor de colchão entrega? Então, não dá mais, foi falado aqui também, não entende de densidade, não sabe o que é poliol, não precisa saber, mas precisa entender que aquele colchão é para ele, que aquele colchão veio de uma empresa que tem procedência, que se eu comprar aquele produto irregular, eu estou alimentando um sistema irregular, não conforme, e que vai trazer diversos pontos negativos para todo mundo. O que a associação está fazendo em relação a isso, então? É entendendo melhor esse consumidor e a relação do consumidor com quem está vendendo e produzindo colchão, para fazer essa promoção do colchão como bem de consumo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Adriana. Obrigado, viu? Muito boa a contribuição. Não estava no script aqui, mas o que a Adriana falou, se você subscreve? Sim, assino embaixo. Então, imagino que vocês estão já bastante antenados.
Eu queria, você quer só fazer um comentário? Só um comentário para fechar bem rápido, por favor. Ricardo. Acho que se puder deixar uma mensagem quanto ao que precisa ser feito dentro do mercado. Acho que não tem uma tarefa específica. Acho que o primeiro ponto é se dispor a fazer e colocar a mão na massa. Acho que dar esse primeiro passo, que é o que nós aprendemos com a Purcon, muito pelo que foi apresentado aqui até então, é o que vai nos ajudar, talvez, a sair desse ciclo vicioso de apenas preço, apenas eu não conseguir agregar valor ao produto, né? Então, acho que independente da atividade que for feita, ela tem que ser feita com energia. E aí isso vai nos ajudar a sair desse limbo, sair de toda essa situação. Então, algo precisa ser feito. Atividade específica não tem nenhuma, mas se movimentando, acho que o negócio começa a andar. Muito bem, queria finalizar com o Pepe, então. Pepe, temos saída? Temos saída, porque, como você falou e a gente tem dito, existe uma solução no mundo inteiro preocupado em ambiente, existe uma nova geração que tem essa preocupação e o valor ele é recebido, ele não tem preço. Valor você não mede, você recebe valor. Está no nosso papel valorizar, entregar esse valor na métrica do consumidor, na métrica de quem está recebendo ele. E quando a gente desenhou, idealizou esse projeto, a gente viu que, para entregar esse valor, a gente tinha que se preocupar com o final da vida daquele produto. Como disse bem a Adriana, é um bem importante na vida, na saúde, isso está na qualidade, e aí o ambiente, depois, onde eu vou destacar. Quando os Estados Unidos começam um programa, a gente se inspirou nele para começar a reciclar esses colchões no final da vida. E o impacto da cadeia de descarbonização é o que a gente sempre fala, não adianta você descarbonizar na entrada e enterrar o produto no aterro sanitário. Então, vamos pensar em todo o ciclo. E aí a gente começa a idealizar o baixo carbono, podiol de alto conteúdo renovável, baixar carbono, conteúdo renovável não fóssil. Em 2003 a gente começou a fazer isso. E agora a gente começa a pensar na reciclagem química e na reciclagem física para o final da vida desses colchões, integrando uma visão de sustentabilidade para as pessoas e para o planeta e uma contribuição para a indústria vender mais colchão de qualidade, certificado, com todos os padrões que a indústria deseja. Muito bom, terminamos então de modo otimista aqui, né? Queria mais uma vez pedir a salva de palmas para os colegas. Aprendemos bastante com vocês e vamos para o nosso terceiro painel, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, viu?